Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns personagens que conseguiram se redimir pelos seus pecados, ou seja, aqueles personagens que começaram a série sendo grandes babacas e aí no final eles acabaram evoluindo bastante, fazendo algumas coisas bem interessantes. Tem aqueles personagens que a gente odeia no começo e no final eles ficam tipo, meu Deus, eles são incríveis, e eu gosto muito disso. Não sei vocês, mas eu gosto muito mais quando um personagem ele começa uma série sendo ruim e aí ele vai evoluindo do que um personagem que ele é sempre ali sonso, bobão, sabe? Essa é a minha lista de 10 personagens, então comenta aqui embaixo quais são os 10 personagens que você acha que mais evoluiu nas séries. Vamos começar então com o Luke de DLC, né? Eu sei que a série é bem antiga, mas DLC é minha série do coração. E o Luke é um personagem que eu jamais imaginaria que ele se tornaria um dos meus preferidos. Porque ali no começo, o Luke, ele era um escroto, ele era muito babaca. Ele fazia várias coisas que eu ficava, Deus, por que esse cara é desse jeito? Tipo, ele ficava cutucando o Ryan o tempo inteiro. Ele cutucava o Seth o tempo inteiro. E aí, quando chegamos ali no começo da segunda temporada, nós tivemos já um rolê completamente diferente. Parece que até o rosto do personagem mudou, porque ele começou a ter algumas atitudes muito bacanas. É claro que ele precisou de um tapa na cara da vida, precisou acontecer algumas coisas ali na sua família pra ele perceber que ele estava sendo um babaca, mas eu fico muito feliz com o crescimento do Luke, e é uma evolução que eu admiro bastante, e é um personagem que infelizmente depois que ele evoluiu, ele começou a ter menos destaque na série. Olha que louco. Quando ele era ruim, ele tinha muito destaque, e aí quando ele ficou bom, ele tinha pouco destaque, mas não tem problema. É um personagem que, se você ainda não assistiu DLC, certamente no começo você não vai gostar dele, mas no final pode ter certeza que você vai gostar dele sim. Certamente você odiou o Alex nas primeiras temporadas de Grey's Anatomy, né? Eu sei que sim, não adianta você falar que não. O Alex, ele começou a série sendo um grande babaca. Na verdade, grandes personagens de Grey's Anatomy, eles começaram a série ali, fazendo várias coisas bem questionáveis, mas o Alex, ele era ruim mesmo. Ele fazia várias coisas, claro, querendo crescer ali no hospital e todo esse tipo de coisa. Todos os personagens queriam crescer, né? Eles estavam meio que uma competição. Eles eram internos no hospital. Mas o Alex não, ele fazia e falava algumas coisas assim que a gente ficava muito irritado. Mas é tão louco, porque agora com a saída do Alex em Grey's Anatomy, eu tô sofrendo. Porque pra mim foi uma das evoluções mais bonitas na série. O cara se tornou um pediatra, o cara se tornou um dos melhores homens dessa série. Sendo que no começo ele era um machista, ele era ridículo, mas ele aprendeu, ele cresceu, ele evoluiu. E sim, ele é maravilhoso hoje em dia, é um personagem que dificilmente ele faz alguma cagada, ele tá sempre ali dando opiniões bem interessantes e sendo uma pessoa assim, muito amiga de todo mundo, muito compreensivo com as mulheres. Claro que ele dá suas mancadas sim em vários momentos, ele continua sendo um ser humano e é por isso que é legal ver nessas falhas e tudo mais. Porém, o Alex, eu vejo o começo da série como se ele fosse um adolescente querendo chamar atenção, e no final ele sendo um pai sem ter um filho, mas sendo um pediatra grande e interessante, inteligente, respeitoso, e eu amo muito o Alex, e é uma pena que ele saiu de Grey's Anatomy, né? Agora, essa personagem, o negócio é mais embaixo, porque se você assistiu Orphan Black, você sabe que a Helena, ela aterrorizou ali no começo. E aterrorizou muito. E eu não imaginava que essa personagem ia se tornar o que ela se tornou no final. Eu sei que a Helena era manipulada, ela não sabia muito bem que aquilo era errado e ela tinha uma visão completamente diferente das coisas, mas no começo ela perseguia as suas clones, ou as suas sestras, como ela gostava de chamar. E, gente, foi surgindo um amor, assim, que é estranho até as outras personagens terem se apaixonado tanto pela Helena,
porque ela é bem sanguinária, ela matava mesmo, ela já inclusive matou algumas clones sim, mas aí o amor foi surgindo toda essa evolução, e a Helena, ela continuou bem inocente em algumas coisas e bem sanguinária em outras, mas foi uma personagem que ela cresceu muito, que ela evoluiu muito. Eu imaginava que ela ia morrer em certo ponto da história, porque não era possível que ela continuasse viva daquele jeito, mas não, eu fico muito feliz com o final da Helena, que foi incrível, e eu estou morrendo de saudades de Orphan Black. E claro, quem assistiu Vampire Diaries sabe que teve muitos personagens que evoluíram, tem alguns personagens que eles continuaram ruins, tipo, do começo ao fim, porém tem algumas evoluções que eu gosto muito. E apesar das pessoas chamarem o Damon Salvatore de tóxico até hoje, eu acho que foi um dos personagens que teve uma evolução mais bonita da série, porque realmente na primeira temporada ele teve muitas atitudes bem questionáveis, ele era o vilão, na segunda também, na terceira também, na quarta também. O Damon, ele é um personagem muito inconstante. Então, óbvio, tem várias atitudes dele que eu não concordava e realmente ele era bem manipulador e tóxico em vários momentos. Mas eu penso que Vampire Diaries é uma série de vampiros, então não tem como a gente pensar que todos os vampiros eles vão ser bonzinhos e incríveis e não. Nem o Stefan Salvatore, que as pessoas passam tanto a mão na cabeça, nem ele era 100% bonzinho. Mas o que eu gosto do Damon é que ele nunca falou que ele não era egoísta, de se fingir de bonzinho. Não, ele falava realmente, desculpa, eu sou egoísta, eu sou assim, fazer o quê? E ele sempre foi tentando mudar. Claro que com o relacionamento com a Helena, isso foi ajudando muito o Damon a se tornar um vampiro melhor. E realmente foi isso que aconteceu. Eu fico muito feliz com o final do Damon, eu fico muito feliz que o personagem, ele começou a se sacrificar pelas pessoas, ele começou a ter mais consciência do que era certo e o que era errado. Então não vamos basear apenas o Damon das primeiras temporadas apenas nas suas atitudes ruins, porque se você for assistir a série inteirinha, você vai ver que nas últimas temporadas o Damon ele começou a ter várias atitudes bem diferentes do que aquelas que ele tinha. E claro que nós também temos o Klaus Mikaelsen, né, que ele começou ali em Vampire Diaries sendo um vilão, e aí ele é tão incrível, este homem, ele é tão maravilhoso, que ele ganhou uma série só dele, olha só que coisa linda. Na verdade, uma série dos originais, né? E aí, através de The Originals, nós vimos um Klaus Mikaelsen completamente diferente, mas sem perder a sua essência, porque sim, ele continuou matando, ele continuou fazendo várias coisas muito questionáveis, mas através do amor que ele começou a sentir pela sua filha, né, a Hope Mikaelsen, que a gente vê bastante em Legacy, nós vimos uma mudança gigantesca no Klaus, tanto que o final dele foi assim surreal, foi assim, é inacreditável o quanto esse personagem mudou depois que ele teve a sua filha. Quando pensarmos em personagens babacas da série Steam, certamente em algum momento vai vir Chuck Bass na sua cabeça, sim, porque é um personagem que até hoje ele divide muitas opiniões, mas eu acredito que o Chuck ele mudou bastante, sim. E eu acho que se Gossip Girl tivesse continuado, nós veríamos muito mais isso depois do final, né? Dele com seu filho já e tudo bonitinho. Então, eu acho que sim. O Chuck, ele continuou sendo babaca em vários momentos, mas eu acho que com tantas coisas que ele passou, ele conseguiu crescer sim. Ele conseguiu passar por cima de várias coisas que ele pensava. Ele conseguiu engolir o orgulho dele em vários momentos, sim. É claro que ele foi um personagem tóxico, ele continuou sendo um personagem tóxico em vários momentos, porém, como eu já disse pra vocês em alguns vídeos meus sobre a série, todos os personagens de Gossip Girl são tóxicos. Mas se você parar pra assistir de novo e comparar a primeira temporada com a última temporada, você vai ver que são dois Chucks completamente diferentes. Claro que tem a mesma essência, mas ele mudou muito sim, você querendo ou não.
Não adianta você me falar que não, porque pra mim ele mudou sim. E pra quem assistiu a série Ring, certamente sabe que a Catherine, ela sempre foi uma pessoa ridícula. Eu não gostava da Catherine. Assim, ela fazia umas coisas que pra mim não tinha justificativa, mas depois a gente começou a entender um pouquinho o lado da personagem, que ela sofria muito, ela já passou por muita coisa. É claro que não justifica a maioria das coisas que ela fazia, porque ela fazia umas coisas que eu ficava, minha filha, tu é louca! Mas em relação à implicância dela com a Mary, eu ficava bem incomodada. Mas com toda aquela situação, aquela visão que Nostradamus, eu acho que é esse o nome dele, ele tinha de que se a Mary ficasse com o Francis, ele ia morrer. Se você parar pra pensar nisso, é compreensível o fato dela não querer que o Francis se casasse com a Mary. Mas eu fico muito feliz com o crescimento dessas duas, porque chegou um momento na série que a Catherine, ela começou a ser como uma mãe pra Mary. E era um relacionamento que eu comecei a gostar muito. E eu gosto muito do crescimento da Catherine na série. Se você assiste Supernatural, certamente você gosta do Crowley, né? Se você falar que não gosta do Crowley, eu juro que eu vou ficar muito decepcionada com você. Mas o Crowley, ele é um demônio, literalmente, né? O rei do inferno. Mas pra mim ele sempre foi um personagem incrível. Eu sempre gostei do Crowley, apesar das coisas que ele fazia, né? Mas ele é um demônio, gente. O Crowley, ele sempre pensou no próprio umbigo. Ele é bem egoísta em vários momentos. Mas o Crowley, ele foi se apegando aos irmãos Winchester. Ele foi se apegando ali ao cachê, aos personagens. Então a gente ia sentindo esse amor, a gente ia sentindo essa evolução. E o final do Crowley mostra como ele mudou. O final do Crowley mostra toda essa evolução que eu tô falando pra vocês. Foi um personagem que se sacrificou por todos. E quem diria que o Crowley, um cara egoísta que tava sempre fugindo da morte, que ele tava sempre fazendo alguma coisa, quem diria que ele ia se sacrificar ali no final? Eu não diria, de jeito nenhum. Mas é um personagem que eu gosto muito. Eu gostaria muito que ele aparecesse novamente em Supernatural. Eu acho bem difícil acontecer, mas pelo menos o final dele foi triste, mas foi muito interessante, justamente por essa evolução do personagem. Vamos falar então de Pretty Little Liars, que é uma série que também teve muitas evoluções, mas eu quero falar de duas personagens em específico, que é a Mona e a Allison. Eu acho que, gente, não tem outras pessoas que evoluíram mais do que essas duas, né? Porque a Mona, ela começou a série ali, a gente não sabia muito bem qual que era a dela, e aí a Mona, ela acabou se revelando como uma vilã. Então ela começou a fazer várias coisas e várias maldades e um monte de vingança. Só que aí a Mona chegou em um certo momento na série que ela se tornou como uma das meninas. Pra mim, ela faz parte do grupo, e aí em determinados momentos as meninas iam pedir conselhos pra Mona. Nós vimos ela até mesmo no spin-off, junto com outra personagem que a gente jamais imaginaria uma amizade entre as duas, que é a Allison, que também é uma personagem que mudou bastante. Nós conhecemos a Allison como uma bitch, mais nos flashbacks mesmo, se você parar pra pensar. Mas a Allison é uma personagem que nos flashbacks ela parece uma, e na vida, assim, depois que acontece um monte de coisa, ela parece outra. A Allison, ela mudou muito, e as personagens até teve um pouquinho de dificuldade de perdoar a Allison por todas as coisas que ela fez. Mas ali no spin-off, nós vimos também que ela mudou completamente. Eu acho que a Mona, ela ainda tem a sua essência ali, de pessoa ruim, sabe? Enquanto a Allison, ela parece outra pessoa. Bom, como eu já falei da Regina em outro vídeo, é só clicar aqui nos cards, vamos falar do Capitão Hook de Once Upon a Time, porque eu acho que eu nunca falei dele. É um personagem que eu não imaginava que ele ia ficar tanto tempo na série, e ele acabou se tornando um dos meus preferidos. Eu shippava tanto ele com a Emma, eu achava um casal tão legal, tão bonitinho, e ele começou ali sendo um pirata babaca, um pirata querendo matar, um pirata que não liga pra ninguém, e aí ele foi se tornando um cara tão bacana, ele foi se tornando um cara tão compreensivo em vários momentos, e eu também fiquei muito feliz com o final dele. Eu acho que em certo momento na série ele foi perdendo um pouquinho, né, o seu destaque. Eu acho que outros personagens começaram a se destacar um pouquinho mais que ele, justamente
justamente depois que ele ficou bonzinho. Mas o Capitão, ele é... Ai, gente, ele é incrível. Eu gosto muito, 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 muito dele. Eu tô com muita saudade de Once Upon a Time. É claro que também tem a Regina, né? Que eu nem preciso falar muita coisa, que ela evoluiu pra caramba. E antes de falar do último personagem, que pra mim também foi uma mudança gigantesca, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me ajude a chegar a 300 mil inscritos. Por favor, eu sei que todo vídeo eu tô falando isso, mas eu sei que tem muita gente que assiste e não é inscrito no canal, gente. É de graça, por favor, me ajuda bastante. Dá aquele like aí que a gente sempre pede, também é muito importante, também ajuda bastante, tá bom? Mas vamos falar do último personagem que, claro, né, nosso querido, maravilhoso Bellamy Blake de The 100. Gente, este homem, ele é muito louco, porque ele começou a série sendo odiado, aí ele foi amado, depois ele foi odiado de novo, depois ele foi amado de novo. Teve um certo momento ali na terceira temporada, se eu não me engano, que eu torcia pro Bellamy morrer. Eu falava, gente, não dá mais pra defender o Bellamy, ele voltou a ser um escroto. Mas não! O Bellamy, mais uma vez, ele conseguiu renascer das cinzas, igual o Lando de Legacy, e ele simplesmente se tornou um cara bacana. Ele conseguiu se redimir pelos seus pecados, sim. Ele continua errando em vários momentos, sim. Não vamos falar que o Bellamy é perfeito, porque ele não é. Nessa última temporada, ele teve algumas atitudes com a irmã dele que eu não gostei. Porém, ele é um personagem que ele pensa no seu povo, principalmente na Clarke, né? Mas ele é um personagem que cresceu bastante, que ele mudou bastante, ele amadureceu muito. O Bellamy da primeira temporada, eu acho que é unânime, ninguém gostava dele, ele era muito babaca, ele se achava demais. É claro que a gente tem uma justificativa depois em relação a isso, mas não vamos mentir que o Bellamy, ele era bem chatinho na primeira temporada, sim, e aí depois na terceira temporada, quando ele começou a cair na ladainha do Pike, ele começou a ficar chato também. Mas aí eu fico muito feliz que o Bellamy não morreu e que ele está até hoje e que ele é um dos meus personagens preferidos. Sim. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo quais são os seus personagens aí que mais evoluíram nas séries. Quem sabe role uma parte 2, porque eu tô sentindo que eu esqueci de falar de alguém. Então, super beijo e até o próximo vídeo.